amigos da TV Jornal Canal 5, muito boa noite. Estamos começando neste domingo, dia 6 de fevereiro de 2011, mais um programa Ponto de Vista aqui ao vivo. Nós estaremos recebendo agora sim o senador da República por Mato Grosso, Pedro Taques. Senador, muito boa noite. Prazer e honra que a gente recebe aqui, agora falando realmente como senador da República. Boa noite, Onofre. Muito obrigado pelo convite. Quero cumprimentar a você e seus amigos telespectadores. E é uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui no seu programa. Estou à sua disposição e do cidadão mato-grossense. Com toda humildade, eu tenho certeza que um senador, sozinho, ele não consegue mudar uma Constituição, mudar as leis que precisam ser mudadas. Mas eu confio nos senadores que estão ali, eu confio no momento histórico em que o Brasil vive. A minha eleição, com mais de 708 mil votos, aliás, mais uma vez eu quero agradecer à população de Mato Grosso, representa que o nosso Estado e o Brasil como um todo está desejoso de mudanças. Eu penso que alguns temas poderão ser debatidos ali no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, e eu quero fazer parte destas discussões, destas reflexões que são necessárias para que nós tenhamos uma sociedade que seja mais justa, mais livre e mais solidária. Este é o objetivo ali. Eu tenho certeza que a minha responsabilidade é muito grande. Eu tenho certeza que eu tenho que trabalhar muito para que eu possa saldar os compromissos que eu assumi durante a eleição. Eu assumi compromissos com o povo de Mato Grosso e estou trabalhando e vou continuar trabalhando todos os dias para que nós possamos fazer com que a representação do Estado de Mato Grosso no Senado da República, ao menos no que diz a minha pessoa, possa orgulhar o povo da nossa terra. Nós somos 4 senadores do PDT no Senado da República. Eu, o colega Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, a Cir, de Rondônia, e João Durval, da Bahia. Nós fizemos uma reunião a respeito da eleição para a presidência do Senado. O líder da bancada, por nós eleito, é o Acir, de Rondônia, e ele liberou a bancada para votar de acordo com a sua consciência. Eu e o senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal, fizemos uma carta ao presidente José Sarney. Eu fiz uma carta, o senador Cristóvão Buarque fez outra carta a ele. Nesta carta eu disse ao presidente José Sarney que me senti honrado com o telefonema que ele me destinou, solicitando, dando conta que seria candidato a presidente do Senado. E nesta carta eu disse que entendo que o Brasil precisa de mudanças e estas mudanças devem se iniciar pelo Senado da República com renovação. E eu disse a ele, nesta carta, e assinei esta carta, que nele não votaria, porque eu entendo que o Senado precisa de mudança, precisa de renovação. Entreguei esta carta a ele, ele leu a carta e disse que respeita a minha posição, portanto eu não votei no senador José Sarney. Nós temos no Senado da República 11 comissões. Cada senador pode participar como titular de 3 comissões e também como suplente de 3 comissões. Estas comissões analisam os projetos de lei, os projetos de emenda à Constituição e também fazem audiências públicas. A comissão mais importante do Senado, como também é mais importante lá na Câmara dos Deputados, é a chamada CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Ela é mais importante porque, como você bem disse, Onofre, ela analisa a constitucionalidade dos projetos de lei e ela pode determinar o arquivamento de projetos de lei. A presidência da comissão, desta Comissão de Constituição e Justiça, como das outras, os partidos indicam, tendo em conta o número de senadores lá no Senado da República. Como o PMDB tem a maioria dos senadores, a bancada lá no Senado é do PMDB, a segunda bancada é do PT, o PMDB tem a possibilidade de indicar o presidente da CCJ. O PDT, com 4 senadores, nós fizemos uma reunião e, em razão do meu histórico de vida, eu fui procurador do Estado, procurador da República, eu sou professor de Direito Constitucional, o PDT entendeu por bem fazer a minha indicação para ser o titular do PDT na Comissão de Constituição e Justiça. Esta indicação será feita no decorrer desta semana. Esta Comissão de Constituição e Justiça tem uma sessão importante que vai aprovar ou não o nome do futuro ministro do Supremo Tribunal Federal. É a CCJ que analisa os nomes dos ministros indicados pelo Presidente da República, do Procurador-Geral da República, dos embaixadores. Esses nomes passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Portanto, eu com muito orgulho me senti valorizado pela indicação que o PDT fará de acordo com esta combinação.
Além disso, eu estou buscando, junto ao meu partido, também a minha participação como titular em 2 outras comissões. Quais comissões são essas? Infraestrutura, porque eu entendo que esta comissão é importante para o estado de Mato Grosso, em razão da necessidade de nós termos uma logística de transporte que possa fazer com que os nossos produtos possam chegar no mercado internacional a preços competitivos. Em uma terceira comissão, que me agrada, é a Comissão de Assuntos Econômicos, a chamada CAI. Agora, isso depende de conversas dentro do partido, mas existem outras comissões que também são interessantes e eu posso delas participar como suplente. Além dessas comissões, um parlamentar, ele participa lá no Congresso das chamadas frentes parlamentares. Por exemplo, agora, na semana passada, eu participei de uma frente parlamentar que debate a existência de trabalho escravo no Brasil, de combate, de erradicação do trabalho escravo. Participo dessa frente parlamentar, vou procurar participar também da frente parlamentar de logística de transporte, aquelas frentes parlamentares que possuem parlamentares da Câmara e do Senado, de vários partidos políticos que debatem temas específicos. O senador Eduardo Suplicy, respeitável senador pelo estado de São Paulo, ele visitou o Cesare Battisti lá na Papuda, o presídio em Brasília, e trouxe uma carta do Cesare Battisti, leu esta carta no Senado da República e ele, senador Suplicy, defende que este cidadão italiano fique no Brasil, não seja extraditado para a Itália. Eu fiz uma parte ao Suplicy, ainda não foi a minha primeira manifestação, o meu primeiro discurso no Senado da República. Eu penso que farei este primeiro discurso nesta semana que está se iniciando. Nesta parte, eu não concordei com o senador Eduardo Suplicy. Por que isso? O Cesare Battisti ele foi processado na Itália pela prática de crimes que ele cometeu na década de 70. Este cidadão foi condenado pela prática de 4 homicídios, inclusive homicídios de cidadãos comuns. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, por 5-4, que os crimes por ele praticados são crimes comuns. Portanto, ele é um criminoso pelo Supremo Tribunal Federal agora, nesta semana que se avizinha. Se o presidente da República pode ou não deixar de extraditar um cidadão estrangeiro quando o Supremo Tribunal Federal determina a sua extradição, como é o caso. Eu entendo que ele deva ser extraditado, sim. Algumas pessoas me criticaram porque eu aparteei o Eduardo Suplicy, porque eu tive a ousadia de apartear o senador Eduardo Suplicy. É bom que se diga, né, que Mato Grosso tem 3 representantes no Senado da República, igual a São Paulo, igual a todos os estados do Brasil. Portanto, nenhum senador é melhor que o outro, né? Todos são iguais. Não pode existir melhores entre aqueles que são iguais. Portanto, eu, como senador pelo estado de Mato Grosso, eu vou bem representar o meu estado e vou orgulhar o povo desta terra no Senado da República. É a minha posição e eu mudo esta posição se trouxerem argumentos que possam me convencer. Mas, por hora, eu entendo que ele deva ser extraditado porque ele é um criminoso comum. Eu li um artigo num dos sites desta capital, dando conta que o ex-presidente do PDT, o cidadão Mário Márcio, estaria propondo ou não a minha expulsão do PDT, em razão destas manifestações minhas no Senado, da votação contra o Sarney, da minha manifestação favorável à extradição deste italiano, que eu entendo que é criminoso. Onofre, eu confesso para você que às vezes me dá uma vontade louca de ser expulso, né? Porque a mediocridade de algumas pessoas é tanta, né, que isso causa até tristeza, né? Mas eu respeito a posição, né, do Mário Márcio, um histórico do PDT, né, eu tenho certeza que ele respeita a minha posição. Né? Um partido que não permite discussões não é um partido, né? Quer-se fazer uma ditadura. Eu tenho independência constitucional, o artigo 2º da Constituição me dá essa independência. Eu tenho a liberdade de opinião, de palavra e de voto no Congresso Nacional, de acordo com o artigo 53. Eu não vou me mudar em razão de alguns que defendem que este criminoso deva permanecer no Brasil. Estou muito tranquilo em relação a isso, porque eu tenho certeza que eu estou falando a verdade de acordo com o que está na Constituição. Eu tenho trabalhado em um projeto de lei no seguinte sentido: eu sou contra a redução da maioridade penal em todos os casos. Sou contra
a redução da maioridade penal em todos os casos. Hoje, aquele que tem 18 anos, ele responde pela prática de crimes. Aquele adolescente até 18 anos recebe uma medida socioeducativa porque ele comete um ato infracional. Isto está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, nós não podemos permitir a redução total para todos os casos, aquele que tenha 16 anos possa responder como um criminoso. Se nós fizermos isso, isto vai fazer com que nós tenhamos a mesma situação dos Estados Unidos e de alguns países europeus, em que só o filho daquele que é mais pobre, daquele que é humilde, daquele que é negro, é responsabilizado criminalmente a partir dos 16 anos. Existe todo um preconceito em cima disso. Agora, eu não posso ficar fora das discussões reais. Nós sabemos que no Brasil, aquele adolescente de 16 anos, ele comete muitos crimes. Existem muitos crimes gravíssimos que são cometidos pelo cidadão que tem 16 anos, que já vota, não é isso? Já vota, inclusive, para presidente da República. Eu defendo, e isto estou trabalhando num projeto, para que, em determinados casos, o juiz, ouvindo psicólogos, ouvindo assistente social, um grupo multidisciplinar, possa aplicar, não medida socioeducativa, àquele que é maior de 16 a 18 anos, mas aplicar uma pena diferenciada, tendo em conta o caso concreto e tendo em conta crimes gravíssimos, como estupros, como atentado violento ao pudor, como homicídio, tráfico de drogas, praticados por estes que têm de 16 a 18 anos. Nós temos que entender que alguns crimes devam ser descriminalizados. Deixar de ser crime, porque são condutas, são ações que não merecem a que o cidadão seja preso, por exemplo. Outros merecem, sim, prisão. Então, nós vamos lá no Congresso Nacional, no Senado, buscar separar estas duas situações. Desde a minha eleição, eu só tenho feito isso. Eu tenho estudado estes projetos de lei que estão em andamento no Senado. Já existem muitos em andamento no Senado, muitos em andamento na Câmara dos Deputados. Desde a eleição, desde o mês de outubro, eu tenho trabalhado em alguns projetos de lei para que eu possa, junto com outros senadores, fazer com que nós tenhamos uma legislação penal que possa trazer justiça dentro da sociedade. Existem dois tipos de imunidades parlamentares. Uma, que é a imunidade de opinião, palavra e voto, esta deve permanecer. Eu não posso ser responsabilizado pelo que eu falo como senador da República. Esta deve permanecer. Agora, aquela que eu defendo a sua modificação e assumir um compromisso com o cidadão mato-grossense lá na eleição, que deve mudar, é a imunidade processual. O que é isso? A imunidade que faz com que os parlamentares só possam ser processados por tribunais. Eu já estou trabalhando numa proposta de emenda à Constituição para que nós possamos apresentar para acabar com isso. Perceba, eu tomei posse dia 1º, mas já tenho isso trabalhado e devo apresentar ainda agora no mês de fevereiro, mais tardar no mês de março, propostas nesse sentido. Eu não posso chegar no Congresso Nacional no primeiro dia e apresentar 90 propostas como alguns parlamentares fizeram. Eu tenho que procurar um consenso, conversar com outros parlamentares que têm a mesma ideia, e isso eu já estou fazendo. A respeito da reforma política, ela é necessária. Eu defendo mais do que uma reforma política, eu defendo uma reforma no Pacto Federativo. O que é isso? Para que nós tenhamos, junto com a reforma política, a reforma tributária, que faça com que os municípios possam ser melhor aquinhoados com recursos, porque nós conhecemos, a realidade dos prefeitos, que sempre estão de pires na mão pedindo dinheiro para o governador, para o presidente da República. Aqui está a causa da corrupção. Emenda parlamentar, a orçamentária, estas emendas no orçamento, para mim, nós devemos acabar com este tipo de atividade, porque isto é a causa da corrupção. Vide a Operação Sanguessuga, Operação Funasa, escândalo do Mensalão, ocorre em razão das emendas parlamentares. Eu era procurador da República, recebi um salário maior que senador da República. No dia 23 de março de 2010, eu pedi exoneração. Não me aposentei, não me licenciei. Deixei um salário maior do que o salário que eu vou receber agora no dia 23. Por que eu fiz isso? Porque eu quero colaborar com a mudança do nosso país, com a mudança no nosso Estado. Estas aposentadorias são vergonhosas. Um cidadão que passa 10 dias como governador e recebe salários por resto da vida, o cidadão comum, vamos dizer assim, ele recebe o teto da Previdência, que não chega a R$4.000 por mês. Muitos da Previdência recebem o salário mínimo. E o cidadão retém aqui, por exemplo, ex-deputados estaduais, o atual conselheiro do Tribunal de Contas recebia 70 mil por mês. Isto é um absurdo, nós devemos mudar. Agora eu quero dizer a você, ex-presidente da República, que recebeu
70, 48 mil, me parece que é isso, eu acompanhei pela imprensa. Ex-presidente da República, que exerce 4 anos de mandato, este sim deve receber um salário, para que ele não precise, né, disputar novamente cargos eletivos. Muito obrigado, Onofre, pelo convite. Eu quero mais uma vez agradecer a votação que eu tive no estado de Mato Grosso, expressar a minha gratidão, dizer que eu não sei tudo, né, que eu posso errar algumas vezes, mas eu vou procurar trabalhar lá em Brasília para honrar o voto do meu estado, porque eu quero orgulhar o povo de Mato Grosso no Senado da República. Muito obrigado, estou à disposição e o gabinete que eu ocupo lá em Brasília está à disposição do povo de Mato Grosso. Aqui em Cuiabá eu tenho um escritório aqui na Avenida do CPA, vou deixar o endereço aqui com o Onofre, é uma repartição pública, eu convido você a vir conversar conosco sobre os problemas da nossa terra. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.